Shalom, 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 meus queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar um pouquinho de Torá com vocês e deixar, na verdade, uma provocação. Afinal, nós somos todos iguais ou nós somos diferentes? Antes da gente responder juntos esse questionamento, essa pergunta que eu estou provocando vocês, queria compartilhar com vocês o texto do Shema Israel. Vamos lá, Shema Israel. Shema Israel da direita para a esquerda, Shema, Israel. Aí a gente está vendo duas iuds ali, que a gente pode traduzir agora como Hashem, depois Eloheinu, depois Hashem, Errad, dois pontinhos. É interessante o seguinte, porque esses dois pontinhos primeiros aí, que são duas iuds, aí depois de chamar Israel, vírgula, aí tem duas iuds ali superiores, que eu marquei agora em vermelho para vocês. Esses dois pontinhos aí, essas duas iuds, na verdade um arquétipo para o nome de Hashem. Vou colocar para vocês, depois eu volto. E Hashem é Yud Ke Vav Ke, que é o tetragrama, que é o nome sagrado do Eterno, o nome mais sagrado que nós temos e que só era, na verdade, falado, a pronúncia correta dele, pelo sumo sacerdote em Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, no sacrifício de Yom Kippur. Então tem muita gente que fala, a pronúncia do nome é essa, esquece. Yud Ke Vav Ke, o tetragrama. Nós não falamos o nome do Eterno, ainda mais nós, Bnei Noach, nós não falamos de Yud Ke Vav Ke como se pronuncia. No Sidur, ele é escrito com duas iuds, então toda vez que você vê no Sidur ou no texto sagrado duas iuds, você entende que ali está o nome Yud Ke Vav Ke, que significa, a gente fala como Adonai. Então quando a gente fala Shema Israel, Adonai, Eloqueino, Adonai, Errad, a gente está se referindo ao tetragrama. E no dia a dia, quando a gente está falando do Eterno, a gente costuma falar o quê? Hashem, que significa o nome. Mas que nome? Adonai. Que significa o quê? Que faz referência a quê? Yud Ke Vav Ke. Então, o nome sagrado do Eterno, Yud Ke Vav Ke, a gente pronuncia como Adonai, que a gente também fala secularmente como Hashem, Baruch Hashem. Quem é Hashem? É Adonai. Quem é Adonai? É Yud Ke Vav Ke. Então, voltando aqui para o tetragrama, nós vemos o seguinte, para o Shema Israel, nós vemos o seguinte, que nós temos duas iudes, um tracinho do lado do outro, representando o nome do Eterno. Duas vezes, tá vendo? Ado, tracinho Nai, Eloqueno, Ado, tracinho Nai, e Rad. Só que no final da frase nós temos dois pontos, um ponto em cima do outro. E aí eu queria compartilhar uma ideia com vocês. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Meus queridos, vou pegar até essa ideia, vou fazer referência ao Rabino Ilan, que eu gosto muito, particularmente dos shiurim dele, né, dos estudos dele. E ele falou uma coisa num dos shiurim dele que eu achei fantástico, sobre justamente um garoto, um menininho que foi para Yeshivá, começar a estudar Torá. O pai dele mandou ele para uma Yeshivá, e depois de umas aulas de Yeshivá, ele chegou em casa e foi rezar com o pai dele. Quando ele foi ler o Sidur, claro, o Sidur judaico, todas as vezes que ele via dois pontos, que era esse ponto final aqui, deixa eu voltar para vocês, esse pontinho final lá do lado esquerdo, lá, aqueles dois pontos, ele fazia o quê? Ele falava o nome de Hashem. Então ele falava Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Errad, Hashem. E o pai dele falou, filho, você está falando errado. Esses dois pontos do final aí significa que a frase ela terminou. Seria o ponto final da linguagem secular. Ele falou, não, pai, isso está errado. Meu professor me ensinou que todas as vezes que eu ver dois pontos, ele estava se referindo a Yud, que aquilo dali significa o nome de Hashem. Aí o pai, ao invés de falar, não, você está errado, você está errado, você entendeu errado, o pai aproveitou aquele momento para dar uma lição para o filho. Ele falou, realmente, filho, é o seguinte,
todas as vezes que você vê dois pontinhos um do lado do outro, ele estava falando das duas Yuds, significa Hashem, o Eterno, Deus. Agora, quando você vê um ponto em cima do outro, aquilo dali significa final. O que isso significa para nós? O que o pai estava tentando ensinar? Que Hashem, ele se manifesta na unidade. Duas Yuds, não uma Yud, duas Yuds. Ele se manifesta na unidade. Porém, quando nós temos dois pontos, um em cima do outro, nós temos o final. Acabou. Hashem não está ali naquele final. Hashem é Errad, Hashem é um. Então, respondendo a pergunta primária aqui do vídeo, afinal nós somos todos iguais, nós somos diferentes. Vamos pensar. Socialmente falando, nós somos completamente diferentes. Economicamente, diferentes. Fisicamente, diferentes. A nossa língua é diferente. Nosso jeito de viver é diferente. Nosso status social é diferente. Nosso jeito de agir é diferente. Um é mais extrovertido, mais falante como eu, outro mais introvertido. Porém, então é o seguinte, todos nós temos em nós uma Yud. Essa Yud representa o Eterno. A Yud ela é a letra menor do alfabeto hebraico, porém ela fica acima das outras. Ela não toca no chão. Significa a alma divina. Então a Yud está representado com o número 10, que tem a ver, com o número 10, que tem a ver com a árvore da vida. Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Net, Yesod. As 10 Sefirot está representada na Yud. A Yud representa a alma divina que o Eterno colocou no homem. Então, essa Yud, essa alma divina, quando ela encontra uma alma divina do lado dela, elas têm o mesmo potencial. E quando ela se conecta a outra alma divina, isso seria as duas Yuds do nome de Hashem, que a gente substitui ali pelo nome de Hashem, no chamar Israel e qualquer texto sagrado. Quando essas duas Yuds se encontram, essas duas almas se encontram, elas se tornam Hashem. Hashem se manifesta. Por quê? Porque essas duas Yuds nada mais são do que a representação, entre aspas, individual do Eterno em cada um de nós. Então eu tenho uma Yud, você que está me vendo tem a sua Yud. E essa Yud, a essência dela é a mesma. A raiz é a mesma, é o sopro divino do Eterno. Então nós somos completamente iguais no nível de Yud, no nível de alma. Nós temos o mesmo potencial, a mesma capacidade. Ah, mas Moisés era um ser humano que mais se elevou, porque ele se permitiu. Jacó se permitiu se elevar. Davi se permitiu se elevar. Agora, eu estou me permitindo me elevar, eu estou manifestando a minha Yud, porque a minha Yud ela é uma essência divina. Essência divina, essência divina. Eu chego no mar e tiro um pouquinho de água, tiro uma gota do mar. E depois pego outro conta-gotas e tiro outra gota do mar. Eu tenho duas gotas diferentes, mas a essência é a mesma. Quando eu pingo as duas no mar, não tem mais gota. Tem o quê? O próprio mar. Isso é o Eterno. Então, no nível de alma, nós somos completamente iguais no sentido do potencial de manifestar aquilo que nós temos de divino em nós. Porém, no nível físico, Moisés era igual a Arão? Não. Arão era igual a Miriam? Não. Eles eram iguais a Jacó? Não. Jacó era igual a Isaac? Não. Era igual a Abraão? Não. Eles todos eram iguais a Yosef? Não. O rei Davi era igual a eles? Não! Ambos com personalidades diferentes, capacidades diferentes humanamente falando, porém todos foram grandes, todos conseguiram manifestar em seu nível, até onde eles se permitiram, a sua Yud. Então essa coisa a gente falar, somos todos iguais. Depende. No nível de alma, todos temos o mesmo potencial. Todos temos o mesmo potencial. No nível físico, aqui em Malhut, na terra dos viventes, no nosso caso aqui, que somos brasileiros no Brasil, somos muito diferentes. Somos muito desiguais. Muito. Então, onde que está o paradoxo? Onde que está o problema? O problema está justamente aqui na apresentação que eu vou mostrar para vocês.
Se eu entendo que a Yud do outro, que a alma que está no outro é tão importante, tão grande, tem o mesmo potencial que a minha para realizar a missão daquela alma e eu realizar a missão da minha alma, então as missões são diferentes? Sim. A Yud é igual, mas a missão é diferente. Quando eu, Adriano, faço das tripas coração, passo por cima do meu ego e manifesto o melhor de mim, que é a minha Yud, eu estou no meu máximo potencial de alma. Fazendo aquilo que me foi determinado pelo Eterno como minha missão, de acordo com as minhas características. Agora o outro que é completamente diferente de mim em todos os aspectos, quando ele manifesta a Yud dele, ele também vai ter o mesmo brilho. Só que vai ser diferente. Aqui nesse plano é diferente. Então, quando eu entendo que a Yud do outro é tão importante quanto a minha, eu me junto ao outro. E quando eu junto duas Yuds, o que manifesta? Deixa eu ver aqui, opa, coloquei errado aqui. O que manifesta? Eu vou fazendo besteira. Aqui. O que manifesta? O nome de Hashem. Eu me conectando com o outro, com as minhas diferenças, minhas imperfeições, ele com as diferenças dele, com as imperfeições dele. Porém, quando a gente se junta no nível de Yud, a gente manifesta Yud que Vavike, que é quem? Que é Adonai, que é quem? Que é Hashem, que é o nome, que é o eterno. Então, meus queridos, isso nos faz diferente, nos faz iguais. Porém, finalizando, o ensino que o pai deu para o filho. Quando a gente se põe em cima do outro ou abaixo, acima do outro ou abaixo do outro, a gente manifesta o quê? O fim. Deus não está naquilo, acabou ali. Quando eu olho para as minhas diferenças intelectuais, financeiras, sociais, físicas, de idade ou qualquer coisa que você possa pensar de diferenças, são milhares, incontáveis diferenças, e eu me coloco inferior ao outro porque eu me comparo ao outro, eu chego no fim. A minha Yud não manifesta. A minha Yud, ela fica oculta. Quando eu me coloco superior ao outro, eu falo, olha, quer saber? Eu estudei mais, eu ralei mais, eu fiz, aconteci, eu estou melhor, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais bonito, eu sou mais alto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais empoderado do que fulano, ciclano, bertano e afins. Meus queridos, se eu me ponho como o ponto de cima, eu também manifesto o fim. Onde que eu manifesto o eterno? Quando eu entendo que apesar das minhas diferenças econômicas, sociais e etc., a minha chama de vida, que é a minha Yud, é igualzinha à chama divina e a Yud que está no meu companheiro, na pessoa que está ao meu lado. E se eu consigo enxergar, apesar das diferenças que nós temos, intelectuais, financeiras, físicas, de história, de contexto, de idade. Se eu consigo enxergar Deus no outro, a Yud do outro, eu me junto a ele, a gente manifesta quem? Hashem, o Eterno. O Eterno. Por mais que fossem diferentes, Arão era conectado a Moshe. Moshe era conectado a Arão, que era conectado a Miriam, que era conectado a Moshe. Eles eram conectados e essa conexão fazia com que essa Yud de cada um manifestasse coisas diferentes. Moisés trazia o ensino da Torá, Arão trazia as nuvens de glória, Miriam trazia o poço de água milagroso e todos eram um. Todos estavam ali como Hashem, da unidade, porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai e Had, um. Só que esse um só se manifesta quando eu tenho a capacidade de enxergar a diferença do outro, tratá-lo em alguns momentos como diferente, mas não no sentido de menor ou de maior do que eu. Ele não é menor do que eu, ele não é maior do que eu. Ele pode estar numa condição financeira, social, etc., menor que a minha, ou maior do que a minha. Mas se eu me comparo, eu me sinto mal. Eu tenho tanto, fulano não tem nada. Puxa vida, será que é justo?
Ou então, todo mundo tem tudo, eu não tenho nada, puxa vida, Deus é injusto. Isso é idolatria. Nós somos iguais em essência. Na Yud nós somos iguais. No mundo nós somos diferentes. Tem um pontinho em cima do outro. Porém, o verdadeiro chamado nosso é de tirar esses dois pontinhos finais, que acaba tudo. Eu sou diferente, de ficar lá, eu fico aqui. E trazermos esse pontinho para as duas Yuds, uma do lado da outra. Fazendo isso, a gente manifesta Hashem e cada um com a sua diferença manifesta a sua missão. De repente, a tua missão é trazer o estudo da Torá, o outro é trazer as nuvens de glória, o outro é trazer as águas da misericórdia do Eterno. Então, meus queridos, se você gostou, pensa nisso, manifeste isso na sua vida e saiba, você não está acima de ninguém. E muito menos você está abaixo de ninguém. Ninguém está acima de você, você não está acima de ninguém. Nós fomos chamados pelo Eterno para enxergarmos o outro como diferentes, sim, mas enxergar no outro o potencial da missão dele e saber como que a minha missão encaixa com a missão daquela outra pessoa. A gente se encaixando, a gente manifesta o nome de Hashem e ilumina esse mundo. Então, se você gostou disso, meus queridos, Shavua Tov para vocês e que a gente possa manifestar cada vez mais.